Damos boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um projeto de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o episódio 3. Eu sou a Luísa Richter e, a partir do trabalho intitulado Povos Indígenas e Ditaduras de Segurança Nacional no Cone Sul, o caso dos caigangues no Rio Grande do Sul, de 1963 a 1988, feito por Amanda Oliveira, vou conversar com você sobre a ditadura de 1964 e os povos indígenas. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira no Rio Grande do Sul. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. A violência contra os povos indígenas não começou com a ditadura e também não se encerrou com ela. O que observamos durante os anos de 1964 a 1988 foi a utilização da chamada Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento para elaborar políticas que impactaram esses povos. A gente vai falar sobre o que foi essa doutrina ao longo do episódio. Outro assunto sobre o qual conversaremos é o chamado Relatório Figueiredo, um documento muito importante no qual ficaram registradas inúmeras denúncias de violações de direitos humanos de indígenas e de diversas etnias. Ao longo dos últimos 30 anos, com muitas indas e vindas, o Estado brasileiro tem enfrentado o legado da ditadura e elaborado políticas de reparação. Você já deve ter ouvido falar sobre a Comissão Nacional da Verdade, não? Pois é, em 2014, quando encerrou seus trabalhos, a comissão entregou um relatório final à então presidenta Dilma Rousseff, recomendando uma série de medidas que garantiam direitos, e dentre essas medidas estava a recuperação e regulamentação de terras indígenas, a criação de fundos de fomento à pesquisa e a difusão da memória das violências, além de um pedido público de desculpas pelo Estado. Mas nem todas as vítimas da ditadura receberam o mesmo tratamento. O pedido de desculpas aos povos indígenas foi feito somente em 2024, a partir da ação de uma comissão da anistia, que era um órgão do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Muitos direitos reclamados pelos nossos povos originários, mesmo depois de séculos de resistência desde a conquista, ainda não foram garantidos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a ditadura de 1964 e os povos indígenas? O senhor defende algum tipo de apuração em relação a... Apurar o quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? Nada. Para entendermos melhor o tema do nosso episódio, precisamos falar sobre a Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, que era uma ideologia que orientou a ditadura na elaboração de suas políticas. Essa doutrina nunca foi escrita, ou seja, a gente não encontra ela em formato de texto pronto em nenhum documento ou livro. Ela foi um pensamento, uma forma de ver o mundo compartilhada por diversas pessoas, que eram civis ou militares, em toda a América Latina. A gente encontra suas principais ideias em discursos, estudos e em projetos econômicos e políticos. A ideia de segurança nacional é anterior à ditadura de 1964, mas está diretamente relacionada ao anticomunismo. A primeira Lei de Segurança Nacional foi aprovada no Brasil em 1934, em um momento de crescimento das forças antifascistas e comunistas. A doutrina foi sendo modificada ao longo do tempo para se adaptar às necessidades de cada conjuntura. Uma das principais reformulações ocorreu na conjuntura da Guerra Fria. Se você não ouviu o episódio 1 sobre a ditadura de 64 e o empresariado, escuta lá que a gente explicou o que foi a Guerra Fria. Mas o que mudou na segurança nacional a partir do final da década de 1940? Podemos indicar duas transformações muito importantes. Primeira, a doutrina passou a contar com ensinamentos que vinham de militares dos Estados Unidos, pessoas que difundiam a visão do mundo capitalista para proteger a América Latina da suposta ameaça comunista. Segundo a doutrina, incorporou uma perspectiva econômica, o desenvolvimentismo, que na prática significava a realização de várias reformas para promover a industrialização e, assim, diminuir a desigualdade e a pobreza. E a desigualdade e pobreza eram entendidas como fatores que podiam radicalizar uma sociedade e, portanto, elas podiam e deveriam ser combatidas. Claro, com reformas bem conservadoras. Mas que outras medidas foram promovidas com base na Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento a partir de 64? Pois é,
Além da questão econômica, a doutrina foi responsável por reformas na educação, com o objetivo de fortalecer um senso cívico e nacionalista. Mas, para o nosso tema de hoje, é importante falarmos de que forma a doutrina orientou a montagem e o funcionamento do aparato repressivo da ditadura. Uma das principais contribuições da doutrina de segurança nacional e desenvolvimento para a repressão foi a construção dos chamados inimigos internos. Os inimigos internos eram todas aquelas pessoas que, de alguma forma, não se enquadravam em um ideal da ditadura. E não somente por serem opositoras políticas, mas também por suas orientações sexuais, pertencimentos étnico-raciais e até práticas religiosas. Então, quer dizer que os povos indígenas poderiam ser inimigos internos? Sim. Mas, antes de responder melhor essa pergunta, eu quero reforçar o que eu disse no início do episódio. A violência contra os povos indígenas não começou com a ditadura, e também não se encerrou com ela. Mas, voltando à resposta, sim, os povos indígenas eram considerados inimigos internos em diversos momentos da história brasileira, e assim eles foram entendidos. A ditadura tinha uma ideia muito própria do que era ser uma pessoa indígena. Aliás, esse nem era o termo que o regime utilizava. Eles preferiam se referir aos indígenas como índios ou silvícolas. Esse último termo traduz ser uma pessoa indígena para a ditadura, que significava viver seminu na floresta e ter hábitos considerados exóticos ou selvagens. Isso era uma visão completamente estigmatizada, romântica e preconceituosa dos povos indígenas. Mas esse era o indígena que a ditadura enxergava. Era essa figura que eles enxergavam. A realidade demonstrava a existência de milhares de etnias, com culturas muito diferentes entre si. Esses povos resistiram às políticas que ameaçavam sua existência e a do meio ambiente. Portanto, a ditadura considerou os povos indígenas como inimigos internos, porque eles representavam ameaças ou obstáculos para o desenvolvimentismo e as grandes obras de infraestrutura que a ditadura queria instaurar. Mas, antes da gente seguir, eu quero falar pra vocês que sempre que eu falar a palavra Estado, como eu falei agora, eu tô falando de Estado com letra maiúscula. Isso significa que eu não tô falando do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, mas tô falando sobre uma entidade que tem poder de determinado território ou população. Ou seja, quando eu tô falando de Estado, eu tô me referindo ao Estado brasileiro. Então, voltando. Pra gente entender como a doutrina foi posta em prática contra os indígenas, a gente precisa conhecer o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi criado em 1910, vinculado ao Ministério, ou seja, bem antes da ditadura. Seu objetivo era proteger os indígenas e integrar eles na sociedade. Naquela época, as chamadas políticas indigenistas eram voltadas aos povos originários, tinham como fundamento essa ideia de integração, porque eles consideravam que os indígenas eram selvagens e precisavam entrar na civilização e serem tutelados. Mas e quanto à proteção? Será que foi isso que aconteceu? E se sim, como que isso aconteceu? Quando a gente pensa em cuidado em relação aos povos indígenas, falamos de garantias para que vivam conforme as suas culturas e tenham as suas vidas preservadas. Mas não era isso que o SPI fazia. O órgão assumiu a função de tutela, ou seja, o Estado, através do SPI, tratou os indígenas como pessoas que não tinham autonomia e nem independência, e começou a tomar decisões por eles, sem consultar, sem nada. Essa lógica continuou depois do golpe de 1964. Sendo aprimorada pelo regime. A violência contra os indígenas se tornou ainda mais comum. E não somente a violência física, que talvez seja a primeira que a gente pensa, mas também violências contra a sua cultura, suas formas de organização de vida e a sua concepção de mundo. Em 1967, algo novo aconteceu. O SPI foi extinto e em seu lugar foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que hoje a gente chama de Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que ficou responsável pela elaboração das políticas indigenistas. Bom, você deve estar se perguntando por que teve essa mudança. Vou te explicar. O fim do SPI e a criação da FUNAI ocorreram por diversos motivos. A gente vai falar sobre um deles, que foi as denúncias de violações de direitos humanos dos povos indígenas registradas em um documento que foi chamado de Relatório Figueiredo. As denúncias de corrupção e de violências cometidas por agentes do SPI eram muitas. Por isso, o então ministro do Interior, General Afonso Augusto de Albuquerque Lima, ordenou a criação de uma comissão de inquérito para investigar o órgão.
O responsável pela investigação foi o procurador Jader de Figueiredo Correia. Aí vem o nome, Relatório Figueiredo. As provas e os relatos agrupados por Jader em todo o Brasil são assustadoras. Além de comprovar a corrupção, foram registrados assassinatos, estupros, torturas físicas e psicológicas e até a extinção de algumas etnias. O documento, que possui mais de 7.000 páginas, comprovou que houve mais de 8.000 indígenas mortos durante o período da existência do SPI. Mas, e que decisões foram tomadas a partir das conclusões? Bom, o SPI foi extinto, mas, como a gente viu, ninguém foi punido por isso. Porque o ato institucional número 5, o famoso AI-5, suspendeu todas as investigações. E mais, teve um misterioso incêndio que teria destruído o relatório Figueiredo, apagando todas as provas que tinham sido juntadas. Algumas informações sobre essa investigação foram noticiadas na mídia. Na grande imprensa, notas relacionadas ao crimes de corrupção, uma perspectiva bem mais econômica. Já na imprensa alternativa, aqueles jornais de pequena circulação que enfrentavam a ditadura e também na imprensa internacional, o enfoque era outro. O enfoque era a violência e o extermínio dos povos indígenas. A partir de então, nesses círculos de oposição, começou-se a usar o termo genocídio para se referir às ações do Estado contra os indígenas. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Lembra do relatório Figueiredo e a sua suposta destruição? Pois é, esse documento foi encontrado em 2013 no Museu Nacional dos Povos Indígenas no Rio de Janeiro pelo antropólogo Marcelo Zelic. Hoje ele está digitalizado e disponibilizado na internet. O relatório foi muito importante para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, para o trabalho da Comissão Nacional da Verdade e para a elaboração de políticas de reparação. Mas lembra que a ditadura considerava os povos indígenas como inimigos internos? Então, os territórios indígenas, as terras em que esses povos viviam, eram considerados empecilhos para o progresso, segundo a lógica da ditadura. Inspirada na doutrina de segurança nacional e desenvolvimento, a ditadura tinha um projeto econômico marcado pela ideia de progresso, que era expresso no slogan Para Frente Brasil, que era a principal propaganda do regime. Esse ideal impactou diretamente os povos indígenas. A gente pode citar alguns exemplos, como a construção da rodovia Transamazônica, que atravessou diversos territórios indígenas. O contato com pessoas não indígenas fez com que algumas etnias fossem dizimadas por serem contaminadas com doenças. E além disso, para que a obra fosse adiante, outras etnias foram removidas para que a estrada seguisse o seu percurso planejado. E as suas terras foram vendidas para pessoas não indígenas. E também teve a extinção e remoções nas construções de hidrelétricas que alagaram territórios que antes eram ocupados pelos indígenas. E esse é um lado do dito milagre econômico que muitas pessoas conhecem ou falam. A ditadura ela enxergava os povos indígenas como um atraso. Havia apenas uma possibilidade para eles, que era se civilizar, bem nos termos ocidentais, integrando eles à cultura não indígena e apagando a sua história, sua cultura e seus modos de vida. Mas, um parêntese, você deve ter percebido que eu falo o tempo inteiro em indígenas ou povos indígenas e não em índios. Sabe por quê? Em todo o Brasil, nós temos centenas de etnias indígenas, cada uma com a sua cultura e com uma diversidade enorme. Portanto, a gente não fala índios porque isso unifica eles e reduz todos eles a uma única representação, que geralmente é completamente estereotipada e preconceituosa. Bem, voltando à violência contra os povos indígenas, eu vou trazer um exemplo do Rio Grande do Sul para que a gente conheça uma outra realidade, a repressão ao povo caigangue. No caso dos caigangue, a repressão assumiu várias formas. As suas terras foram invadidas por pessoas não indígenas, criando conflitos e deslocamentos de comunidades. Além disso, foram submetidos a trabalho forçado e tiveram seus meios de subsistência negados.
Quando seu território é transformado em mercadoria, a mata é destruída e a água é completamente contaminada. E isso também é uma violência, porque a sua concepção de vida é algo completamente integrado ao meio ambiente. São as pessoas brancas que geralmente fazem essa separação entre os seres humanos e a natureza. A gente pode falar ainda que os caigangues sofreram a omissão do Estado em garantir seus direitos básicos, como segurança alimentar e sanitária. Existem dois conceitos importantes que geralmente são utilizados por pessoas que pesquisam a repressão a esses povos. Esses conceitos são colonialidade de poder e necropolítica. O primeiro, colonialidade de poder, é utilizado para afirmar que houve uma continuidade das hierarquias coloniais, mesmo depois que houveram as independências na América. Esse conceito nos ajuda a entender por que a ditadura viu os povos indígenas como um obstáculo para o progresso. Já o segundo termo, a necropolítica, é utilizado para afirmar que o Estado tem poderes para decidir quem deve viver e quem pode morrer e quem deve viver. A ditadura praticou uma política de morte contra os povos indígenas por ação direta e por omissão. Mas, será que os povos indígenas só aceitaram passivamente a imposição dessas políticas indigenistas? Não! Seguindo nosso estudo sobre os caigangues, a gente pode afirmar que eles desenvolveram diversas estratégias de resistência, tais como a preservação da noção corpo-território, a relação inseparável entre o corpo humano e a natureza. Por isso, a luta pela terra também era a luta pela sua existência. Outro exemplo é a conservação da sua cultura, através das línguas, práticas e rituais, transmitindo-os de geração em geração. E por último, os caigangues estabeleceram alianças políticas com organizações como o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e a Associação Nacional do Apoio ao Índio, o ANAI. Com o auxílio dos membros desses grupos, eles aproveitaram brechas nas leis e puderam reivindicar os seus direitos, expondo os abusos cometidos pelo Estado. Ao longo desse episódio, a gente viu como a ditadura se relacionou com os povos indígenas, e que essa relação foi marcada pela violência. Vimos também que os povos indígenas resistiram, e conhecemos um pouco mais essa resistência através da história dos caigangues no Rio Grande do Sul. Essa história e memória também precisam ser conhecidas e reconhecidas. Ficam ainda algumas perguntas. Como pessoas brancas não indígenas podem apoiar a luta dos povos indígenas? Essa é uma questão bastante importante quando falamos da educação para relações étnico-raciais. Conhecer e reconhecer são fundamentais para nos posicionarmos a favor de suas demandas. É triste saber e viver na democracia, para a qual foi preciso lutar e perder muitas vidas, e ter essa liberdade hoje que temos, que custou vidas de verdadeiros heróis que não podemos jamais sequer ser esquecidos, cuja luta foi interrompida com violência e morte. Graças a essas corajosas pessoas é que temos nos manifestado para fazer valer o nosso direito à terra, saúde e moradia e transporte de qualidade, garantido na Constituição. Mas quem vai contar um pouco mais sobre a ditadura e os povos indígenas para nós é a entrevistada do nosso próximo episódio, a Amanda Oliveira. A Amanda é historiadora e trabalha como analista de engajamento social na equipe brasileira da Survival International, movimento global pelos povos indígenas. A Amanda defendeu sua dissertação de mestrado em 2020, no programa de pós-graduação da História na URGS. O objetivo do trabalho era estudar a violência da ditadura contra os povos caigangue no Rio Grande do Sul e como esse povo resistiu à dominação territorial. Seu trabalho contribui para a preservação da história e memória dos povos indígenas. Esse foi o terceiro episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis na página do Antares, nos principais agregadores de podcast e no YouTube. Confira a entrevista com a Amanda Oliveira no próximo episódio. Para conhecer mais sobre Projeto Antares, siga nossa conta no Instagram, @podcastprojetantares, tudo junto. Os endereços do site e das nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde você também encontra sugestões de filmes, livros, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Este episódio teve a produção, roteiro e apresentação de Elisa Richter, com edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e arte da capa por Bárbara de Almeida Severo. A coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.